Olá, seja bem-vindo ao Como Fazer Dinheiro com Artes. Eu sou Gabriele Paz e nesse curso eu vou te ensinar os 3 pilares que eu utilizei para fazer até R$ 30.000 por mês com artes no Brasil. Antes da gente iniciar, eu vou falar um pouco mais sobre a minha história. Eu nasci e me criei no interior do Rio Grande do Sul e desde criança, gente, eu sempre gostei de artes. Sempre. Eu era criança que estava sempre desenhando, que na aula de matemática eu ficava desenhando olho ao redor do meu caderno. E eu era a que fazia o tema de todo mundo. Qualquer coisa que tinha que ter na escola a gente vai fazer um mural, a gente vai fazer isso, alguma coisa com desenho, todo mundo olhava pra mim na hora, a Gabriele que vai fazer. Sempre foi assim, essa foi a minha vida, então eu nunca tive dúvida de se eu seria artista ou não. Eu só não sabia como, mas eu sempre gostei. Eu queria trabalhar com qualquer coisa relacionada nessa área. Aí, quando eu cheguei no ensino médio, tem uma história que eu acho muito engraçada. Eu já fazia o tema de todo mundo ali nas artes, mas eu tinha uma banda que eu amava. Meu Deus, eu amava aquela banda. E eles iam vir, era uma banda japonesa, de rock japonesa, eles iam vir pro Brasil pela primeira vez, e eu queria muito ir. E assim, a minha família não tinha dinheiro, gente. Tipo assim, minha família não tinha dinheiro pra nada, né? E aí, a minha mãe nunca ia me deixar ir pra São Paulo. Eu fiz um plano, eu pensei, hoje eu tô fazendo desenho de todo mundo. Eu vou começar a vender os meus trabalhos. E eu fazia a folha A4, eu fazia a R$ 5 e a A3 a R$ 10. E eu fiz o tema de todo mundo. Eu estava no Anchieta, gente, não vocês não têm noção. A Lurdinha amou, eu fiz o tema de todo mundo. Todo mundo, juntei. Acho que dava quase R$ 200. E comprei o meu ingresso pro show. E aí eu fui lá e falei, mãe, agora eu já tenho dinheiro de ingresso, agora você tem que me deixar. Aí ela me deixou ir. Então essa foi a primeira, tipo assim, que eu tive. Depois, isso acho que foi no primeiro ano do ensino médio. Depois, no terceiro, eu já tava assim, tá, eu vou ir pra faculdade de artes. Eu queria muito ir pra uma faculdade mais pra cima, na Bahia, que eu achava o máximo. Só que eu não passei, acabei passando na UPF. E aí, comecei na UPF mesmo, porque eu não queria perder tempo. Quando eu entrei na faculdade, eu jurava que os meus pais iam me ajudar a pagar, né? E eles não estavam ajudando. Aí eu pensei, meu Deus, eu preciso arrumar um emprego. E aí, o primeiro emprego que eu arrumei foi numa ONG, onde eu trabalhava com aulas de informática, mas eu sempre dava um jeito de deixar mais artístico, mais legal, porque eu acho que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, é muito mais legal. Então, eu tentava fazer isso, e lá, nessa ONG, foi onde eu conheci uma das minhas melhores amigas, a Jaque Drum. E a Jaque, um dia, ela chegou e ela me viu pintando. E aí ela falou, nossa, que dom. E eu odiava quando as pessoas falam dom, eu falava, não, meu, eu desenho todo dia pra melhorar, isso não é dom. E aí, ela falou, nossa, que parecido com a música, né? Porque as pessoas veem uma coisa assim, nossa, você é tão talentoso, que dom, blá blá blá. É prática, é estudo, é como qualquer outra coisa. E aí, o que eu fiz? A gente começou a conversar, porque ela dava muita aula de música. E eu falei, olha, eu queria tanto dar aula de pintura também. E aí a gente começou a montar junto. E aí a gente montou, no ano seguinte, em Passo Fundo, cursos de música, de pintura. E ela falava a Jaque Drum, aulas de música. Aí a gente fez a Drum Música e Arte. E ali foi onde eu comecei a desenvolver e ganhar os meus primeiros dinheiros com arte. Mas eu vou explicar depois mais esse negócio, o business, né? No próximo vídeo. Mas ali foi onde eu comecei a fazer dinheiro com arte. E eu comecei a trabalhar muito em cursos. Eu dava muito curso de aula e aos pouquinhos eu fui pegando encomendas pra fazer e ganhando cada vez mais dinheiro. Até que chegou um momento, já fazia acho que uns 7 anos que eu tava na Drum, que não alavancava mais, né? Tipo assim, era ali o meu teto máximo que eu ganhava. E aí eu comecei a fazer outras coisas que me ajudaram muito. Mais ou menos em 2020, eu comecei a ter meus primeiros clientes internacionais. E aí eu pensei, não, eu quero ser artista. Até 2020, eu fui professora. Nunca deixei de ser professora. Mas em 2020 foi quando eu falei, não, eu vou ser artista. Então, o que eu tenho que fazer para ser artista, para minha arte valer mais? E aí eu comecei a estudar muito o mercado de arte. E aí comecei a expor muito mais em São Paulo, Balneário, Porto Alegre, Rio de Janeiro, vários lugares no Brasil. Até que em 2023 eu tive a minha primeira exposição internacional no Caribe. Em 24 comecei a ir para os Estados Unidos expor aqui. E hoje eu moro aqui. Numa dessas viagens eu conheci o amor da minha vida. Estamos já casados, planejando o casamento maior. E eu sempre
vivi de arte. Gente, eu nunca fiz outra coisa a não ser trabalho com arte. Mesmo sendo professora ou o que quer que fosse, sempre foi envolvido no mundo da arte. E hoje, de perto, eu tô na bolha do mundo de arte, porque Estados Unidos é o top 1, né, do mercado de arte, principalmente Miami e Nova York. E agora eu trabalho dentro de uma galeria aqui nos Estados Unidos, então eu consigo aprender muito mais como é que funciona o universo da arte aqui nos Estados Unidos. Mas até eu chegar aqui foi um processo longo, de 10 anos de trajetória, de carreira, até eu chegar aqui. Mas não tô dizendo que todo mundo tem que seguir a carreira que eu segui, que tem que seguir os passinhos que eu dei, mas 3 coisas me ajudaram muito, muito, muito mesmo nessa trajetória. Que eram o quê? Aulas particulares, venda de obras e projetos culturais. Essa era a minha maior fonte de renda nos últimos anos, que me ajudaram a faturar. Eu acho que eu fiz quase 200 mil no ano passado. Eu fiz 170, alguma coisa assim, eu tenho que ver. E me ajudaram a faturar muito. E graças a esse faturamento, eu conseguia investir em vir para os Estados Unidos, a ir para a Europa. E cada viagem que eu fazia, gente, eu não ia viajar para ir no ponto turístico só. Eu ia viajar e eu ia em todas as galerias da cidade tentar fazer networking para conseguir mais cliente, conseguir mais exposição, tá? Então, isso é um pouquinho da minha vida até aqui, desde criança até aqui. Agora, vamos para o passo a passo de ideias, networking, tudo que vocês vão ter que ter e fazer para acelerar a nossa carreira aí. Então, vamos lá. Minha primeira fonte de renda. O que me dava mais dinheiro e estabilidade financeira? Aulas. Como assim? É só eu fazer um concurso e dar aula de arte? Papapá? Não. Eu sempre fui muito a pessoa contra concurso. Nunca peguei concurso porque eu achava que isso, desde os meus 17 anos, me deixava muito engessada. Com 18 anos eu abri meu MEI e comecei a fazer aula particular. Quando eu comecei a dar aula particular, eu fazia com uma amiga. Então a gente alugava espaço, aí tinha que pagar recepcionista, tinha que pagar muita coisa. E aí não tinha lucro. O lucro ia toda para essas outras coisas. E eu fazia ali os meus 3, 4 mil, mas não era muito. Não era o que eu queria mais. O que eu fiz? O que deu certo? Eu não vou nem contar a historinha. O que deu certo? Comecei a dar aula no particular, no colégio particular, no Gabriel Taborim, onde eu vi que o meu público, trabalhando na Drum, eu vi que 95% dos meus alunos eram alunos de colégio particular. E aí, o aluno vinha, gostava da minha aula, chamava o outro e ficava essa coisinha. E ali, eu não precisava gastar dinheiro com marketing, com nada, eles mesmos, porque a minha aula era boa e dá resultado. Quem faz aula de pintura comigo, de desenho comigo, aprende a desenhar. E aprende a desenhar o que gosta. Eu nunca fui essas professoras que vêm e botam a banana na tua frente e vai mandar você desenhar e tapear a banana. Não. Você vai desenhar o que você gosta, você vai fazer o que você quer aprender. Você gosta de desenhar mangá, o que for que seja, você vai fazer aquilo que você gosta. E a mesma coisa o propósito desse curso. Você não gosta de dar aula, você não quer dar aula, então você assiste essa parte para não precisar ficar pulando, mas depois você adapta. Tudo a gente pode adaptar, tá bom? Então assim, eles gostavam da minha aula, iam lá, chamavam o coleguinha e vinha. Então eu vi 95% dos meus alunos, do meu público, são de colégio particular. E aí eu pensei, tá, então eu vou dar aula no colégio particular e eu vou fazer um trato com o colégio particular. Porque o quê? O meu público, os pais dos meus alunos, querem que eles façam 1 milhão de atividade. Ah, você vai fazer pádel, você vai fazer o hipismo, você vai fazer balé. Ah, mas eu quero fazer uma coisa que eu gosto também. O que você gosta? Eu gosto de desenhar, então você vai fazer desenho. E eu vi o meu cliente ideal, o meu aluno ideal, tá no colégio particular. Não que eu só dê aula para quem tá no colégio particular, mas era 95% dos meus alunos de colégio particular. Então o que eu fiz? Vou dar aula no colégio particular e conversei com a diretora. Eu falei, olha, aqui eu vejo que vocês têm o contraturno, né? Vocês oferecem várias aulas e tem balé aqui na escola, tem aula de computação. E se a gente fizesse aula de desenho? E aí, cada aula que eu dava na escola, como professora de artes titular deles, né? A professora de artes normal, eu fazia uma aula muito legal, porque eu gosto que as coisas sejam legais. Você já é obrigado a ir pra escola, né? As crianças são obrigadas a ir pra escola.
Aí elas vão lá e vão ter uma aula horrível. Não, eu deixava a aula legal, fazia uma aula de história da arte legal, dava técnica artística, ensinava a desenhar. E aí falava, gente, se vocês querem desenhar, eu usava a minha aula como uma aula experimental. Porque quando você faz aula experimental, é aula que você tem que chamar a atenção, assim, a mais aula maravilhosa pro teu aluno, pra ele vir fazer aula contigo, né? Quem tem negócio sabe que é assim. E aí, trato que eu fiz com a escola. Vocês me dão uma sala e eu faço as aulas lá e os seus alunos têm desconto, né? Porque quando eu fazia aula particular, que eu vou na casa do aluno, eu cobrava R$ 350 e é eu e o aluno. Aí se o aluno chama um amiguinho, aí abaixa o valor. E aí eu fazia isso ali na casa do aluno ou fazer na minha casa. Na minha casa não funcionava, não tinha ar-condicionado. Uma vez as meninas, coitadas, quase morreram na minha casa, porque era muito quente. Então assim, eu não gostava de dar aula na minha casa. E depois de um tempo eu não gostava tanto de ir na casa dos outros. Eu queria ter o meu espaço. Só que, qual que é a melhor forma de você conseguir ter o teu espaço sem gastar tanto dinheiro com aluguel? Então, essa foi uma das que eu fiz. Esse trato com a escola. Então, em uma tarde, no Gabriel Tamborim, eu consegui, ó, imagina. Pensa agora comigo, tá, mas a aula, papapá. Você vai dar aula de técnicas de desenho. Você vai ensinar os seus alunos a desenharem, a pintar. Eles trazem o material deles, então você não precisa gastar muito dinheiro com material. Óbvio que é bom você ter o material lá. Papel, folha, caneta, lápis, borracha, sabe? O material básico. Mas o material essencial, o aluno traz o dele. Ah, você vai trabalhar com giz pastel, com aquarela, com tinta, com óleo, com acrílica. O aluno traz o material dele. Você tem base, tá? E aí, como é que eu estruturei isso? Eu fazia nas sextas à tarde. Uma aula das 2 às 4 e das 4 às 6. Então, 2 horas de aula. Eu acho que menos do que isso é muito curto. Tipo, fazer 1 hora de aula, gente, não funciona. É muito curto. E como o meu público sempre foi criança e adolescente, mais do que 2 horas não dá também. Então, 1h30 a 2 horas é o melhor. E eu cobrava R$ 200 por aluno, para os alunos do Gabriel Tamborim. Se eram alunos de fora, aí eu já cobrava 250. Sempre fiz de 5 a 10 crianças. Eu tentava lotar as turmas até 10. Eu não abria mais turma se não fosse. E é aquele horário. Pra você não precisar pipocar horários. Eu tenho uma amiga minha que eu sempre falo pra ela, amorzinha, você tá trabalhando muito, ganhando pouquinho. Por quê? Porque você tem um aluno particular na terça tarde às 3 horas. Aí depois só às 8 você vai ter outro aluno particular. E aí você tem, nossa, 10 alunos particulares espalhados na semana, trabalhando 10 horas por semana. O que é isso? Não. Eu vou lá e eu boto 10 alunos juntos na mesma sala, a R$ 200 cada um, dá R$ 2.000 naquela turma por mês, tá? Então, dali 400 por dia de aula dada. 400? 2.000? Por aí, não sei, não sou tão boa em matemática assim. Mas você tá entendendo? Então, você faz uma turma das 2 às 4, enche 10 alunos ali, depois das 4 às 6, mais 10 alunos. Isso dá um total de R$ 4.000 no mês. Dá literalmente R$ 1.000 a tarde trabalhada. Então, óbvio que eu não tinha só 20 alunos. Eu tava com 30, eu tava com uns 40 alunos particulares, mas eu fazia a mesma coisa. Então, tenta conseguir um espaço onde você vai ter uma mesa e você vai dar assim, ó, um desconto para aquelas pessoas. Se não funciona como esse dia que eu consegui fazer, outra coisa que eu fazia em Passo Fundo daí. Teve uma época que eu aluguei a sala, mas eu alugava uma sala num espaço comercial. Que assim, o espaço comercial tem uma sala e uma mesa. Um quadro, alguma coisinha. Ele já tem a recepcionista, já tem tudo, a localização. Você não vai precisar pagar muito aluguel. Você aluga a sala por uma semana. Tipo assim, um dia da semana. Eu lembro que em Passo Fundo eu alugava no sábado. Sábados, manhã e tarde, eu alugava a sala. Eu pagava, eu acho que era tipo 300 ou 400 por mês. E aí você tenta fazer aquela mesma coisa, de colocar os seus alunos ali. Mas se você tá começando, você nunca deu aula ainda, aí tenta ir ou na prefeitura e ver se você consegue. Tipo, se tem um museu, alguma coisa que você consegue alugar uma sala por um valor baixo, é perfeito, tá? Assim, com aulas particulares no ano passado, eu tava fazendo, dava quase 10 mil no mês. Quase R$ 10.000 no mês eu fazia, dava 8 e pouco, alguma coisa assim. Óbvio que varia, né? Às vezes você perde aluno, ganha aluno. Então, tenta sempre... Como é que você mantém o seu aluno? Tem que ser um ambiente gostoso pro aluno. Tem que ser uma coisa boa. O aluno vai lá, ele tem que amar a sua aula.
Como é que você vai dar a melhor aula? Tá? Então, você tem que saber o que você está ensinando. O aluno tem que ver resultado, os pais deles têm que ver o resultado do aluno, o aluno tem que ficar feliz, né? Ter amigos. Então, faça uma aula bacana. Converse com seus alunos, pede o que eles gostam. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Várias coisas assim eu entendo, porque eu vejo que a minha persona do meu cliente ideal é muito parecida comigo. Então, todos os meus alunos estão na fase nerd deles. Gente, a minha fase nerd eu fazia até cosplay. Vocês não têm noção na minha fase nerd como é que era. E os meus alunos são ali naquele universo, então eu sei conversar de anime, de jogo, de todas essas coisas com eles, porque os meus alunos adolescentes eram esses alunos. Então, não era uma coisa, eu tenho que ser legal pra ganhar dinheiro. Não, gente, não. Seja amigo dos seus alunos. Seja amigo do seu cliente, tá? Isso é uma lição pra vida de vocês. Então, essa era a forma como eu estruturava as minhas aulas particulares, tá? No começo, eu fazia curso fechado, de você vai comprar um pacote de aulas, era muita mão, porque aí acabava às vezes o pacote, o aluno não ia vir fazer aula. E eu queria uma aula mensal, que ele me pagasse sempre o ano inteiro e fizesse anos de aula comigo. Então, se você é amigo do teu cliente, amigo de verdade, e assim, ó, a mãe do meu aluno faz tal coisa, eu compro a coisa que ela faz. O meu aluno não sei o que, é dentista, eu vou ir no consultório dele, sabe? Mantenham esses relacionamentos com os seus clientes. Isso, independente, hoje você não trabalha no ramo das artes. Faça isso. Mantenha um relacionamento de verdade com as pessoas, tá? Não veja como só transação. Você tem que, sim, pensar no seu negócio, mas o teu cliente é uma pessoa também. Então, seja amigo do cliente, entenda o cliente, converse com o cliente. Gente, tanta coisa aconteceu comigo como professora, que às vezes a aluna vinha e me contava, tipo assim, literalmente coisas muito pesadas da vida, que às vezes nem a terapeuta sabia, mas contava pra prof. E a prof, eu sempre fui uma pessoa muito humana, muito amiga, então isso é bom. E isso diferencia o teu trabalho, tá? Então, essa era a minha parte das aulas. Agora, outro que eu fazia, workshop. Gente, um por mês. Porque você vai fazer um workshop, você vai cobrar um valor maior para ensinar uma coisa grande, resumida, tá? Mas aí, não precisa ser um workshop tão maçante. Eu fazia Paint and See, sabe? Aqui nos Estados Unidos é super comum. Então, por exemplo, eu fiz na Livraria Delta. Mas tem outros lugares. Eu fiz já na Drum, eu fiz em vários lugares, lá na minha região. Mas como é que eu organizava agora os workshops, né? Paint and See. Em vez de só dar as coisas ali pra pessoa e falar, vem aqui, paga R$200, pinta e bebe, legal, vai ter gente que vai querer. A gente pode fazer isso, mas eu ensinava na aula. E eu fazia, tipo, um passo a passo da pintura que a gente ia fazer. Então, o nosso Paint and Sip vai ser de Van Gogh. Eu vou te ensinar a fazer uma noite estrelada em 2 horas, enquanto você bebe com as suas amigas, tem um tempo legal, e aí você cobra. A gente estava cobrando, eu acho que era R$250 por pessoa. Mas aí você tem que organizar bem certinho, ver quanto que é o valor de cada taça, sabe? Ver um lugar bonito pra fazer, sabe? Então, se você pega em parceria com um restaurante, um café, sabe? Um lugar legal, você vai lá e conversa, eu quero fazer esse workshop aqui, papapá. Aí você compra os materiais, você tem que ter tudo já certinho, o valor, e você vai calcular. O cavaletinho é tanto, eu consigo comprar um cavaletinho por R$50. Óbvio que só vai valer a pena quando você fazer várias vezes, que aí você já tem os materiais, entendeu? O primeiro, o segundo é tipo meio, não dá tanto lucro. Depois começa a dar lucro. Com o Paint and Sip eu tirava, eu acho que uns 2.000 a mais. E eu fazia um por mês. Então, é uma coisa boa também que você pode estar fazendo. Então, ali, com essa parte das aulas, dava 8, 9 mil, depende do mês, tá? Quase 10 mil. Com isso, gente, é a tua segurança, tá? Só que a minha segurança não existe em janeiro, dezembro ou julho, porque é época que as pessoas estão de férias. Então, julho eu quase não dava aula em julho, dezembro e janeiro eu nunca dei aula em dezembro e janeiro. Aí, eu usava para viajar e fazer outras coisas. Por isso que a gente tem que diversificar a nossa fonte de renda. Você não pode, eu tenho esse emprego e eu só ganho dinheiro daqui. O que acontece se aquilo ali sai? Não pode. Então, aulas particulares.
era a minha maior fonte de renda e segurança, gente. Segurança, tá? Porque eu não vendia quadro todos os meses certinho. Tinha meses que eu vendia mais, tinha meses que eu vendia menos, tá bom? E depois os projetos também. É uma coisa trimestral, semestral, mas que quando vem é uma delícia, porque vem muito dinheiro. Mas agora, diversificando a nossa fonte de renda. Próxima parte. Vendas da sua arte. Tá? Tomar uma aguinha, hidratar é muito bom. Tome a sua aguinha. Vendas, vendas, vendas. Tá bom. Ai, Gabi, eu pinto um pouco de cada coisa. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de fazer macramê, eu gosto de fazer vela, eu gosto de pintar e fazer umas aquarelas, mas eu faço cerâmica também, faz 1 milhão de coisas. Você já viu aquele ditado de quem atira pra todo lado não acerta nada? É alguma coisa assim, né? Tem um ditado assim. Então, assim, o que você tem que fazer pra você vender? Você tem que nichar e fazer uma coisa. Eu faço garrafinhas assim. Eu só vou fazer garrafa, não adianta. Aí eu faço minha garrafa. Quem é que compra a minha garrafa? Tá? É o exemplo, gente. Quem é que compra a minha garrafa? Essa garrafinha aqui, ela é bem bonitinha, ela é de ouro, ela tem um negocinho de couro, ela tem enfeitinho. Quem usa ela são garotas, né? Homem não vai comprar isso aqui. Então, mulheres. Que mulheres que estão comprando? Eu tenho adolescentes, mas eu também tenho jovens adultas, ali, começo dos 20, finalzinho dos 20, essas são as que usam a minha garrafa. Então, eu tenho que me comunicar para essas mulheres. Eu tenho que estar onde essas mulheres estão, tá? Esse é o exemplo da garrafa. Mas agora, exemplo real. Nicha. Você gosta de fazer aquarela e é o que você é melhor, você vai fazer aquarela porque você é melhor. O que você gosta de fazer? O que você tá vendendo? Se você já vendeu, você vai fazer agora a tua persona. Você vai descobrir quem é o teu cliente ideal. Quem que é a tua persona? Qual que é a média dos teus clientes? Quem é que compra o teu produto? Né? Eu vendi um pra minha tia, eu vendi um pro meu amigo, eu vendi pra fulana, sabe? Depende do que você gosta de fazer. Então, primeiro você vai fazer isso. Vamos dizer... E eu nunca vendi pra ninguém. Também tem a pessoa que ainda não vendeu, que ainda não fez a sua primeira venda, tá? Quem não fez ainda a sua primeira venda, a sua persona é provavelmente você, tá? A sua persona é parecida com você. Por quê? Porque você faz o que você gosta. Então, alguém que gosta do que você faz é alguém que é parecido com você. Faz sentido? Por exemplo, vamos dizer que você gosta muito de anime, né? Tem a ver com artes, mas indo pro lado assim, anime e cartoon. Você ama anime e cartoon. É o tipo de arte que você gosta de fazer. Por que você desenha isso? Porque você gosta disso. Então, quem compraria isso? Quem compraria a sua arte? Pessoas que gostam de anime, né? Então, aonde que você vai vender e para quem que você tem que comunicar? Você pode começar vendendo em feiras de anime. Você pode começar vendendo em algum grupo do Facebook, algum grupo do Discord, sei lá. E mostrar, gente, eu faço esses desenhos. Você pode comprar as minhas aquarelas, o meu desenho. E sabe? E às vezes, se você... eu trabalho com arte digital. Beleza, quem é que vai comprar a sua arte digital? Pessoas que gostam de coisa digital, sabe? E aí você estuda bem direitinho aonde que essas pessoas estão, e você entra em contato com elas, e aí você vai ver. Cada tipo de arte tem um tipo de cliente, tá bom, gente? Então, eu vou dar vários exemplos agora. E você vai encontrar essas pessoas, tá? É um mundo mais cartoon, é em lugar de que tem coisa de cartoon. É em feira de anime, é em Comic Con, e você vai lá e você vai pegar um stand e você vai vender a sua arte, tá? E assim é a forma mais fácil. Porque gosta de fazer tudo. Não, você não pode fazer tudo, você tem que nichar. Então, eu amo desenhar bichinho, meu Deus, eu amo bichinho, eu quero fazer retrato pet. Eu tenho várias amigas que fazem retrato pet, gente, elas ganham dinheiro com retrato pet. Por quê? Porque quem tem cachorro, gato, ama o bichinho, é os novos filhos. Hoje em dia, a maioria das pessoas não estão mais tendo filho, eles estão tendo bicho. E aí, é o filho dela, é o filho, é o meu cachorro, é a minha vida. E aí, vai comprar tudo pro cachorro, gasta muito dinheiro pro cachorro.
Então, vai comprar uma arte linda, feita à mão, do cachorro? Sim, mas você tem que gerar valor. Então, você vai fazer teu Instagram. Ah, eu quero fazer um site. O site não adianta fazer site no começo, ainda mais se você tá no Brasil. Mas as pessoas não se importam com o site. O site depois que você já tem estabilidade. Faça primeiro teu Instagram. O Instagram é a tua vitrine. No Instagram, você não vai postar só o resultado final. Você vai postar todo o processo. Posta você, aonde você faz, né? Eu gosto de fazer os retratos pets e tem um diferencial. Na madeira, eu compro madeira redondinha e todos os pets que eu faço lá. Se você ainda não vendeu nenhum retrato pet, faz os teus pets. Os pets da tua amiga. E posta. E tenta postando o processo para que as pessoas olhem e gostem do processo. E aí você vai fazer o preço de quanto é que custa aquilo ali. Você não vai só, eu gastei tudo isso em material, gastei R$100 em material e eu fiquei 5 horas fazendo, então eu vou vender por R$200. Não, que você vai morrer de fome. Não pode. Você vai colocar todo esse custo e qual que é o teu diferencial? O seu diferencial, a sua trajetória aumentam o valor daquilo ali. E as pessoas pagam porque elas gostam, porque elas veem valor, pela percepção do valor que tem ao redor. Como é que a gente gera essa percepção de valor? Né? Como é que a gente gera? Se você vai pegar uma bolsa da Prada, como é que eu pago R$10.000 nessa bolsa? É uma bolsa que só isso aqui é de couro. Isso aqui não é de couro. Esse negocinho aqui acho que é de couro também. Como é que eu pago? Como é que tem gente que paga R$10.000 essa bolsa? Na verdade, eu acho que tá menos que 10. Quando eu comprei, eu paguei €1.000. €1.000 é o quê? 7.000? Esses anos, então deve estar mais caro agora. Mas enfim, como é que alguém paga R$7.000 nessa bolsa? Que ela é desse tecidinho aqui, que eu nem sei que tecidinho é. É pela marca, né? É porque ela é de marca, ela tem uma história boa e ela gerou valor, né? Ela me gerou valor, porque uma bolsa assim, o custo dela, o custo do material dela é muito mais baixo. Não dá R$1.000, eu tenho certeza absoluta, gente, que não dá R$1.000 essa bolsa, o custo do material dela. Mas é o nome, né? Então, isso é uma discussão na arte. A arte a gente tem muito disso, a gente vai ver, por que aquele quadro tá saindo por milhões? Tá? Agora eu tô te ensinando os primeiros degrauzinhos da escadinha. Não é assistindo a nossa aula que a gente vai chegar nos milhões, porque nem eu cheguei a vender a arte por milhões. O máximo que eu tô cobrando agora, que as pessoas estão pagando, é $7.000 por obra. Eu nunca vendi nada mais do que isso, ainda. Quando eu descobrir, eu venho e conto pra vocês. Mas, por que essa bolsa? Por que a gente paga esse dinheiro? Porque a gente vê valor na coisa, né? Quando você vê valor, você não questiona. Você sabe que a Hermes custa aquele valor. Você sabe que Chanel custa aquele valor. E você sabe que a Mona Lisa, ninguém vai comprar ela. Porque ela é priceless. Ela é a obra mais cara do mundo, mais famosa. Mas tudo. Tem obras melhores? É óbvio que tem. Na frente da Mona Lisa tem uma obra gigante que as pessoas não dão tanto bola pra ela. Que as pessoas, tipo assim, custa menos que a da Mona Lisa. Por quê? Porque a Mona Lisa é famosa. A gente quer deixar você famosa. Então, assim, por enquanto, a gente inicia com o Instagram. Instagram, TikTok. Mas, olha só, Instagram e TikTok. Depende da tua audiência. Quem que tá no TikTok? Se o teu cliente ideal agora, vamos dizer assim, o teu cliente ideal tem 50 anos. Tem gente de 50 anos no TikTok? Pode ter, mas a probabilidade é muito mais baixa. Então, quando você definir quem é o teu cliente ideal, aí fica muito mais fácil. Você tem que estar naqueles lugares. Tá. Eu gosto muito de pintar cavalo. Eu amo pintar cavalo. E eu gosto de fazer essa coisa mais interior, sabe? Mais country. Então, vai estar no TikTok? Provavelmente não. Você vai encontrar no Facebook, no Instagram, em sites, mas isso na internet, o que é maravilhoso. Mas você também pode, eu amo cavalo, não sei o que, eu faço CTG,
ou eu faço hipismo, ou eu tô nesse mundo, você vai tentar levar a sua arte lá. Você vai tentar fazer exposição lá, um evento, mostrar a arte, falar, eu posso pintar o teu cavalo. E você esteja naqueles lugares, seja amigo daquelas pessoas, para elas verem valor em você e no seu trabalho e comprarem no seu trabalho, tá? Então, tudo tem que ser nichado. Eu não posso tentar fazer tudo. Ah, eu quero fazer live painting, eu quero fazer isso, blá 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 blá. Não funciona, gente, não funciona. Olha, live painting, tem muita gente que tá fazendo pintura ao vivo agora, em casamento. Faz um Instagram só disso. Eu faço arte em casamento e é só isso que você posta. Pessoas que vão casar vão começar a ver, porque o algoritmo vai mostrar isso pra elas. Pessoas que estão pesquisando em coisas de casamento vão ver e vão fazer. Mas aí não adianta você querer fazer live painting, que é uma de casamento, que é uma coisa realista, e aí você não entregar o realismo, entendeu? Por isso que vocês têm que nichar bem. Você vai lá e você vai nichar. Eu faço isso. E quem é que compra isso? Essas pessoas. Então a minha forma de comunicação vai ser para essas pessoas. Eu vou estar onde essas pessoas estão e eu vou me comunicar para essas pessoas, tá? Não tenta se comunicar para todo mundo, porque não vai dar certo. Pode dar certo? Pode, mas daí vai ficar estranho, né? Tipo, por exemplo, Romero Brito. Aqui em Miami, gente, ele tem tanta loja, mas tem tanto artista que dá hate nele. Porque já perdeu a essência, já perdeu a alma do negócio. Porque não é nem ele que faz as coisas dele jamais, sabe? Ele nem é ele que assina. A assinatura, a maioria das vezes, é impressa. Então, ele foi um cara muito, muito esperto. Mas no mundo da arte, ele leva muito hate, tá? O que eu não julgo, não critico. Gosto de fazer dinheiro, tá? Então, você quer fazer dinheiro, vamos pensar bem e estruturar. Você vendendo, o que eu fazia? Agora eu vou dar o meu exemplo. Eu faço retratos. Então, eu vou tentar fazer retrato de várias pessoas na internet para as pessoas verem o quão boa eu sou nos meus retratos. As pessoas vêm e falam, Gabi, eu quero que você pinte a minha família, eu quero que você pinte a minha esposa. E é isso que eu fazia. É isso que eu faço. Até hoje eu faço. Todos os meses aqui em Miami eu tenho commissions, né? Que são encomendas que eu vou pintar outra pessoa. Agora eu tô tendo uma encomenda de um... Eu gosto de pintar pessoa, mas às vezes vem umas coisas aleatórias e eu faço igual. Então, um relógio. Eu tenho que fazer a pintura desse relógio, que é pra uma relogiaria? Meu Deus, eu não sei. Pra uma loja que vende relógio de Rolex. São relógios bem mais caros. Então eu pensei, tá, já é uma loja de relógios de luxo. Eu tenho que fazer uma pintura de luxo, né? Então, cobrei ali o quê? $5.000. É uma pintura, tipo, não muito grande, é menor, um pouco menor, mas é muito detalhada. Vai ser um desafio pra mim. Mas eu faço muitas encomendas. E olha que coisa louca. Tá vindo muito, eu conheço muita gente que tem negócio. E aqui em Miami é muito normal, em qualquer negócio que você vai ter arte na parede, vai ter essas coisas. Em qualquer negócio no Brasil também. Pra mim tá vindo muita gente agora, assim, ó, se eu parar pra pensar nos últimos 4 meses, eu vendi muita arte pra quem tem negócio. Pro Marco, que ele mora naquele prédio lá. Ele tem negócio de ternos. Ele queria uma pantera para a loja dos ternos dele, que é o animal, que vai ser o animal da loja, né? Tipo, a gente vê Hermes tem cavalo, Ferrari tem cavalo, Cartier tem a pantera da Cartier. Sabe, cada loja tem o seu animal. É a parte da identidade, né? Então ele queria a Pantera Negra para a loja dele. Ele veio e fez a encomenda de Pantera Negra. Outro dia também. A minha loja de casacos de pele. Eu quero uma mulher usando um casaco de pele, tá? Então isso é uma coisa que tá vindo, mas começou por quê? Por causa do realismo. Então, metade dos meus clientes é maridos que querem comprar uma obra para mulher, ou a mulher me segue e quer um retrato dela ou um retrato da família. Isso é uma coisa que eu vendo muito, retratos de família. Agora que tá vindo umas encomendinhas diferentes. E tem um outro também que eu tô conversando, o do relógio eu vou começar agora, que ele também quer, que ele é outro empresário e ele quer um prédio pra botar em todos os... Ele quer uma obra dos prédios dele pra botar em todos os prédios. Então tá vindo muita coisa assim relacionada ao realismo, sabe? Por quê? Porque eu trabalho com realismo e me posiciono com isso. E agora eu tô fazendo minha coleção também de retratos, o que chama a gente que quer o retrato. Eu amei esse retrato e eu quero um assim da minha mulher.
Eu amei esse aqui e eu quero um assim na minha casa, tá? Então, isso é uma coisa que eu faço muito. Por quê? Porque eu trabalho com realismo. Por isso que eu não vou postar coisa de aquarela mais no meu feed ou desenho. Não, eu trabalho com realismo a óleo, em telas grandes. Vem alguém me pedir coisa pequena? Não vem. Por quê? Porque eu faço telas grandes. Então, tenha sempre essa linguagem. Que você olha e você saiba que esse é o seu trabalho. Por exemplo, o meu. Se você olha os meus trabalhos, você sabe que é o meu trabalho. Você vai olhar a minha série de retratos que eu estou fazendo, você sabe que esse retrato é um retrato da Gabriele Paz. Sabe? E isso tem que ser assim, gente. Em qualquer coisa que vocês forem fazer, independente do tipo de arte que vocês façam. Ah, eu faço pintura com giz pastel e é sempre assim, é meio variado. Tá, você vai usar, então tenta usar as mesmas cores. Não precisa usar as cores tal e qual. Eu fiz uma mulher rosa outro dia. Mulher marrom, mulher azul. Importa? Usa as mesmas cores. Tenha a mesma linguagem. Ah, todas as minhas telas agora vão ter o fundo vermelho. Para as pessoas olhar e saber, ó, esse quadro é da fulana. Tá? Então tentem fazer algo que deixa reconhecível que é seu. Eu tenho um amigo artista aqui que ele sempre bota, ele tem o personagem dele, o Tico, ele tem o onde, na verdade, né? O onde ele bota em todos os quadros dele, às vezes ele vai fazer uma encomenda, alguma pintura de um famoso, do Michael Jackson, o que seja, ele bota o onde ali, sabe? Então, porque faz parte da marca dele. E agora, você, com o seu trabalho, você tem que ter a tua marca, o teu universo, tá? E isso você vai fazer nichando, e você sempre vai se comunicar para aquela pessoa, beleza? E aí você vai organizar os seus preços, o teu valor. O teu valor é o quê? O teu valor é as horas que você faz, o valor dos materiais, o valor do espaço, o custo de tudo, mais o valor de quem você é, tá? E esse valor de quem você é, ele vai sempre aumentar com o tempo, tá? Então, vamos dizer assim, tá, eu não faço essas artes bem nichadinhas específicas, Gabi. Eu sou uma artista mais conceitual, mais contemporânea, trabalho bastante com abstrato, com isso, com aquilo. E então, o meu público ideal são colecionadores, tá? Então, beleza. Colecionadores de arte. Quando a gente tá ali no nichinho, que eu tava explicando até agora, vai ter um teto que as pessoas vão pagar, tá? Um teto, vamos dizer, até 50 mil reais. Passou disso, mais 50 mil reais, vai vender agora a obra de 100, 200 mil, não vai ser uma obra de cachorro que vai... Você está entendendo? Não é uma obra de um pet que vai custar esse valor. Mas aí vocês vão ter que ter muita trajetória da onde a tua arte foi exposta, que museus, que galerias expuseram a sua arte, tá? Quem é que já comprou, que outros colecionadores compraram. Eu tô aprendendo isso agora, que eu trabalho em Miami e eu vejo que, assim, eu tenho um relacionamento maior com compradores e colecionadores de arte. E aí, como é que aquele artista, o Andy Warhol, como é que o Damien Hirst, como é que esses artistas que são famosos e contemporâneos, vamos pegar na atualidade, né? Andy Warhol não mais, mas o Damien Hirst. Como é que esses artistas hoje vendem artes por milhões de dólares, tá? Tem toda... Aí é outra história. Pra você fazer dinheiro nesse nível, é outra história muito grande. Você tem que ter muito contato e você tem que estar dentro da bolha, tá? Como que eu fiz? Em 2020, foi quando eu decidi que eu queria ser artista, né? E eu comecei a ter meus primeiros clientes internacionais. Eu fazia live pintando. Eu fazia muita live em plataformas que fazem live. E eu ganhava dinheiro pelas pessoas que me assistiam, eles me davam, tipo, os presentinhos. Então, mas eu comecei a fazer muita encomenda lá. E foi assim, de clientes internacionais. Aí eu comecei a cobrar mais. E foi isso que me possibilitou a dar aquela estralinha, assim, tipo, eu quero clientes internacionais. Então eu tenho que me comunicar com esses clientes. Então, se você quer só cliente internacional, você não pode fazer vídeo em português. Você tem que fazer vídeo em inglês, tá? Então, se você quer futuramente entrar no mercado de arte internacional,
Você vai ter que aprender a falar outro idioma, amor. Então aprenda agora. Vai aprendendo agora, vai dando uns passinhos pequenininhos, tá? Porque se a gente tá fazendo o curso de como ganhar dinheiro com arte, você provavelmente não tá fazendo muito dinheiro ainda, tá bom? Mas começa pequenininho pra sustentar depois lá em cima, tá? Então, nicha bem aquilo que você vai fazer e se comunica para aquela pessoa. E estuda, pega referência. Vamos dizer que você vai pintar pet. Você vai atrás de pessoas que pintam pet. Ah, eu vou pintar paisagem. Vai atrás de pessoas que pintam paisagem. Vê o que essas pessoas fazem. Como é que é o Instagram dessas pessoas. Em que plataformas essas pessoas estão. Tá bom? Faça isso. Acho que expliquei muito. Tá, vendas de obras originais. E agora, dependendo da sua pessoa, você pode fazer merchandise. O que é o merchandise? Mas depende da pessoa, depende do cliente. Eu fiz muito tempo, eu tinha... Antigamente, os meus clientes eram pessoas mais jovens. Pessoas mais jovens do mundo mais cool, mais woke, sabe? E aí, essas pessoas compravam meus prints, porque elas não iam ter 5 mil reais pra pagar numa tela, né? A maioria dos meus clientes não tinha naquela época. Hoje os meus clientes têm. Mas naquela época eu era uma outra pessoa, né? Então aquela pessoa, Gabi, de 2021, 22, ela era uma Gabi bem woke, bem diferente da Gabi de hoje. E aí, o que aquela Gabi fazia? Eram os meus clientes. Os meus clientes, eles compravam muito print. Então, às vezes, eu não vendia o original, mas eu fazia print e eu vendia todos os prints. Ou eu fazia eco bag, né? Eu tava na faculdade, as minhas amigas eram da faculdade, as minhas alunas, quem me seguia, eu fazia eco bag e dava muito dinheiro, gente. Porque imagina, eu investia ali 300 reais e eu fazia os meus 300 reais virar 3 mil reais. E eu fazia isso quase todos os meses. Então você não tem que vender só aquela arte, cara. Tem público pra todo mundo, tá? E isso vai depender da sua persona. A tua persona usa eco bag? Eu hoje em dia não uso mais eco bag. Os meus clientes não usam eco bag, então não faz sentido pra mim fazer eco bag. Mas antigamente eu fazia muito eco bag e eu vendia. Eu tentava baixar o custo da eco bag pra 30 reais ela, aí 40 com todo o embalo e tudo, e eu vendia a 100, 100 e pouquinhos. Então dava um lucro muito bom, sabe? Então isso é uma ideia, mas vai depender muito da tua persona. Outra coisa, print, adesivo ou bonequinho. Tem as coisas pop que você pode fazer. Se a tua arte for uma arte pop, dentro da cultura pop, tá entendendo? Agora a tua arte é uma arte mais museu, aí você não pode fazer tudo isso. Tá bom? Então, ficou aqui. Vendas de coisas e produtos, artes, merchandise. Isso é uma boa fonte de renda. Antigamente, eu fazia muito. Hoje não faz mais sentido pra mim, tá bom? Por quê? Porque a minha persona, o meu cliente ideal, mudou. Ainda mais agora que eu tô nos Estados Unidos, eu tô me reestruturando aqui. Eu tô vendo que o meu cliente ideal é um cliente que faz mais de 200 mil dólares por mês. Por mês não, desculpa, por ano. Aqui a gente fala tudo por ano, né? Então é um cliente mais alto. É um cliente que tá no luxo. E eles veem, nossa, que arte linda, que valor, papapá, eu quero, sabe? E aí eles não... E eu gostei desse tipo de cliente, porque quando eu tava no Brasil, tinha muito cliente que pedia muito desconto. Eu não sei negociar, eu odeio dar desconto. Eu não gosto de dar desconto, eu quero cliente que não pede desconto. Quem é que não pede desconto? Cliente que tem mais dinheiro. Então hoje eu tô migrando para essa clientela. Aqui nos Estados Unidos é mais fácil, né? No Brasil era um pouco mais difícil. Eu tinha ainda, meus últimos clientes ali em 24, 25, eram clientes maravilhosos. Maravilhosos. Um e outro, assim, que vinha, às vezes pedia desconto e não dava desconto e o cliente saía. Eu não me importo. Porque às vezes você vai dar desconto, é pior. Gente, todas as vezes que eu dei desconto para cliente foi pior. Porque às vezes era um cliente chato, era um cliente que ia reclamar, era um cliente não sei o quê, e eu tinha que trabalhar em dobro, sabe? Eu já uma experiência muito ruim. Então eu aprendi a não dou desconto. Não dou, é uma mãe, desculpa, é uma mãe chata que tá reclamando o tempo todo. Eu não quero ela. Eu não quero lidar com esse tipo de pessoa. Porque eu quero que a minha vida seja uma vida mais tranquila, tá bom? Então, isso era outra fonte de renda. Vinha a telas todos os meses no Brasil para eu fazer? Não. Isso me impedia? Não, eu continuava fazendo tela todos os meses.
Todos os meses eu postava uma tela nova, mesmo que fosse pra mim. Eu postava. Às vezes não veio encomenda esse mês, eu não vou pintar nada. Não, você vai pintar sim. Você vai pintar, você vai postar, você vai mostrar o teu trabalho, como é que seria. E você vai fazer vídeo de você embalando as obras, você vai fazer vídeo de você pintando, você vai fazer vídeo falando do teu processo de criação, para que as pessoas conheçam você, se identifiquem com você e pensem, nossa, que arte maravilhosa, eu quero uma arte assim, sabe? É isso que as pessoas têm que pensar. Então, vendas. Essa é a melhor forma de você fazer venda. Para mim, é o que mais deu certo. E qual que era a minha outra fonte de renda? Então, assim, aulas todos os meses. Venda um pouquinho, mês sim, mês não, né? Agora, trimestral ou semestral, o que eu sempre fazia eram projetos culturais. Como é que você faz dinheiro com projeto? O que é um projeto cultural? O que é isso? Nunca ouvi falar disso. É um projeto de lei. A gente tem Aldir Blanc, a gente tem Lei Rouanet. Gente, tem muita lei e vai depender de onde você tá. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Então, lá vai ter sempre Aldir Blanc. Eu acho que deve ser no Brasil inteiro Aldir Blanc. Mas cada lugar vai ter um projeto de lei diferente. E a gente tem leis municipais, estaduais e federais, tá? Então, municipal, você vai ter que ver se o seu município, se a Secretaria de Cultura do teu município faz essas leis, beleza? Porque o que o município tem que fazer? Quem é da Secretaria de Cultura vai ter que meio que escrever um projeto pro Estado aprovar ou não e liberar aquela verba. Então, é uma verba do governo que é investida em cultura. Estão entendendo? Então, quando a gente vê lá que o governo investiu milhões em cultura, esse dinheiro é investido. E é um dinheiro que tá ali para as pessoas pegarem. Eles vêm, ó, eu tenho 400 mil reais aqui para esse município, eu tenho aqui 20 milhões para essa cidade, né? Porque quanto maior a cidade, mais dinheiro eles vão ter. Então, esse município aqui ganhou 1 milhão de reais e a gente vai investir em cultura. Eles podem pegar esse dinheiro e fazer o quê? O que eles fazem? Normalmente eles vão abrir um edital. Então, primeira coisa, eu acho muito fácil e bom você começar com um edital pequeno, um edital municipal, que é muito mais fácil, você vai competir com as pessoas do seu município, as pessoas da sua cidade. Então, se é um edital municipal, a gente vai pegar ali, por exemplo, a Lei Aldir Blanc para o município, vamos dizer, o município como Passo Fundo, a cidade de Passo Fundo, que era da onde eu era, interior do Rio Grande do Sul, né? Eles vão ter muito mais dinheiro porque a cidade tem 200 mil habitantes, então eles vão ganhar milhões. Na minha cidadezinha, Marau, 40 mil habitantes, a gente ganhava uma coisa tipo 400 mil, 500 mil, sabe? Eu não sei se já chegou a passar disso. E aí, a cidade lança um edital. O que é o edital? É um edital onde ele vai contar todas as regras. E é tipo uma competição, tá? Vamos pegar assim. E o edital vai ter todas as regras. Vai falar, ó, você tem que se inscrever até tal data, nesse projeto aqui, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você vai ler tudo aquilo ali, leia, e você pensa, o que eu posso fazer para a comunidade? Você tem que dar alguma coisa artística para a comunidade, tá? Você vai fazer um projeto, um evento, alguma coisa, e você vai ir. Eu sempre me inscrevia nas artes visuais, por quê? Porque eu sou artista visual. E eu sempre fazia alguma coisa relacionada com arte e educação, por quê? Porque eu sempre estive nesse meio da arte e educação. Fazia workshop, aula de pintura na praça, eu vou fazer alguma coisa na escola, eu vou fazer uma exposição. Então, eventos assim eram o que eu fazia. Fazer mural, sabe? Era o que eu sempre fiz. E aí, você vai lá e você vai escrever o teu projeto, você vai pegar, eles têm lá no edital mesmo, o modelo. Você vai escrever tudo, o que você vai fazer, como você vai fazer, como é que você vai gastar o dinheiro que eles vão te dar. Vamos dizer que o projeto é de 15 mil. Você vai ganhar 15 mil reais para fazer um projeto. Aí você vai pensar, o que eu posso fazer com 15 mil reais? Primeiro eu vou me pagar. Então você se paga, você vai lá e bota 5, 6 mil reais, é um valor que vai para mim. E às vezes no projeto mesmo, dependendo do projeto, eles falam a porcentagem máxima que você pode se pagar. Porque tem projeto que não adianta você ganhar 100 mil e vai pegar 100 mil para você. Não. Você tem que contratar outras pessoas. Eu vou gastar com fotógrafo, eu vou gastar com comidinhas, eu vou gastar com compra de materiais. Isso é bom. Foi assim que eu comprei tudo meus cavaletinhos. Eu fiz um workshop na praça. Eu acho que eu ganhei 7, 8 mil.
Fiz um workshop na praça, um dia na praça, comprei 10, 15 cavaletinhos. Depois os cavaletinhos ficaram pra mim, gente. Por quê? Porque eu não quis alugar. Porque quando aluga é muito mais chato e mais burocracia. Mas pra comprar, você só mostra ali, porque depois tem que fazer prestação de contas, né? Então você vai lá mostrar a nota que você comprou e aí você fica pra você. Então eu usava todos aqueles cavaletinhos que eu já tinha pra fazer os meus workshops e as outras coisas. Ótimo, né? Então você vai ter que ter custo com material, custo com transporte. Se é uma exposição que vai viajar, vai ter custo com hotel. E você bota na planilha orçamentária todos os teus custos, o valor que você vai se pagar, o valor que você vai pagar o fotógrafo. Tudo, gente, tudo. Não pode ter um A faltando. Tudo, porque depois é problema. Aí, beleza. Fez o projeto. Para inscrever o projeto, normalmente eles vão pedir 1 milhão de certidão. Isso é muito normal. Então, certidão de débitos estaduais, blá, 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 blá. E você tem que ir lá, e daí você digita e pega, você vai botar CPF, essas coisas. Eu indico fazer e-mail, gente. Quem é artista agora, assim, acabou essa folia de fazer tudo pelo CPF. Tenha um MEI. Depois eu falo disso. Enfim, inscreve lá, pega todas as certidões negativas e tudo que tiver. Inscreve o projeto dentro do prazo. Se o seu projeto for aprovado, vai dar ali tantos meses, nem meses, às vezes um mês, algumas semanas, você vai ganhar aquele dinheiro, tá? Pra executar o projeto. Por que eu gosto muito da ideia do projeto? Porque projeto, você pode combinar com seus amigos artistas. Gente, vamos fazer um negócio do junto. Eu botava minha amiga no meu projeto, ela me botava no projeto dela, um outro amigo me botava no projeto dele, e todo mundo ganhava dinheiro. Todo mundo ganhava dinheiro. Meu amigo é escritor, ele vai fazer um livro. Ele vai me pagar 3, 4 mil pra fazer todas as ilustrações do livro dele. Ele ganhou o dinheiro do projeto, ele vende o livro, depois eu vou no evento dele ajudar ele a vender o livro, entendeu? Eu vou fazer um evento cultural e eu vou chamar uma amiga minha que é cantora. A amiga minha cantora vai receber de mim o dinheirinho ali e ela vem cantar no meu evento. A minha amiga cantora também fez um projeto cultural e nesse projeto cultural dela, ela vai fazer não sei o que e ela precisa de decoração. Eu, que sou pintora, vou pintar o fundo de decoração pra ela e também vou ganhar dinheiro, entendeu? Todo mundo se ajudando. Eu fiz muito isso com os meus amigos e assim, ó, tem muito projeto. Eu indico começar com projetos pequenos, municipais, porque tem menos competição. Você vai competir com as pessoas da sua cidade. Tem que morar na cidade pelo menos 2 anos. Não é tipo assim, me mudei agora pra Miami, eu vou começar a fazer isso aqui em Miami. Não. Eles vão pedir meu comprovante de residência em Miami por 2 anos. No Brasil era 2 anos, né? Que eu não faço ideia. Nem fui atrás disso ainda. Mas é um dinheiro muito bom. Por quê? Porque você vai trabalhar uma tarde, às vezes. Uma tarde você executa o projeto. Ou 2 tardes, 3 tardes. E em vez de ganhar, sei lá, o dinheiro que você ia fazer nessa tarde, você ia ganhar, tipo, R$1.000 uma tarde, você ia ganhar 10. Tá entendendo? Então é muito mais fácil. E depois você só tem que fazer a prestação de contas, né? Bem bonitinha de como é que fez. Municipal sempre é um teto mais baixo. Eu acho que eu nunca vi um projeto municipal mais do que R$30.000. Nunca. Tem uma amiga minha dentro que também fazia bastante. O máximo que ela conseguiu foi 25, um projeto municipal. Aí depois nós temos os estaduais e federais. Muito mais dinheiro, gente. Meu Deus, projeto estadual dá tipo 50, 100 mil reais pra fazer um projeto estadual. Mas daí é muita competição, porque você vai competir com o estado inteiro, com pessoas que vivem disso. Então, se você tá começando, é bom, às vezes, você pegar alguém que vai escrever o projeto. Tudo bem que a gente tem ChatGPT, a gente tem IA hoje, mas tem detector de IA. Mas eu vou humanizar o meu texto. Gente, eles sabem. Eu vejo o texto do ChatGPT, eu sei de cor que é ChatGPT. Sabe? E ainda quem trabalha com isso é muito dinheiro envolvido, eles vão saber. Então, eu aconselho, assim, tipo, se você já tem qualquer formação na faculdade, vocês vão, tipo assim, não precisa chamar a gente pra escrever, porque é mais fácil que um TCC. É um projeto. Vocês sabem que os projetos de pesquisa de faculdade são muito mais fáceis. Gabriele, eu não fiz faculdade, não faço ideia do que tu tá falando, eu odiava essa matéria, eu sou artista, eu gosto de pintar, não sei o que eu tô fazendo. Aí você vai atrás de alguém que escreve o projeto. Traz o escritor, tá? E tem gente que cobra, peraí. Às vezes você vai pagar o quê? R$500 pra pessoa escrever teu projeto.
tenta pegar um negócio que a pessoa só ganha dinheiro se o projeto for aprovado. Que aí você não vai gastar dinheiro. É difícil? É. Mas também tem essa possibilidade. E aí essas pessoas, elas já estão ali, elas já sabem todas as manhas. Porque a maioria dos projetos você vai ter que fazer contrapartida social. O que é uma contrapartida social? É uma coisa que você tem que devolver para a comunidade. Tipo, vou fazer uma exposição, sei lá, não sei o que, na Casa de Cultura, minha exposição. Tá, qual que é a tua contrapartida social? Eu vou levar essa exposição em tal lugar que as pessoas não têm tanto acesso à arte. E você leva a exposição lá e você faz uma visitação guiada, sabe? Leva a arte para os lugares. A minha contrapartida social, você sabe? Isso é uma contrapartida social. Beleza. Então, projetos. Nós temos ali estaduais, municipais, federais. Aí já tem, por exemplo, o projeto da Lei Rouanet, gente. Esses são projetos, os que eu falei agora, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, são projetos que eles vão te falar. O projeto vai te pagar 50 mil reais pra você fazer isso aqui, tá? Você escreve, passou, fez o projeto bonitinho, pegou o dinheirinho, foi. Aí agora nós temos outros projetos, por exemplo, esse da Lei Rouanet, que é sempre milhões, sempre tem muita coisa e gente investigando, que esse dá certo, mas tem que ter uma manha. Como assim uma manha? Esse projeto é quase como um pedir patrocínio depois, porque assim, ó, você escreve o projeto diretamente no site, não tem, abriu agora, fechou agora. Tipo, meio que pode fazer o tempo todo e você vai fazendo e eles te mandam. Tipo assim, o projeto não tá aprovado e tem que mudar tal coisa. Você vai lá e muda. Você não vai estar competindo com todo mundo. Ele pode ser aprovado ou não, sabe? Mas aí, se ele for aprovado, quem tem que ir atrás do recurso é você. E aí, depende de quem você conhece, porque você vai ter que ir lá, bater na portinha da empresa, se a empresa for qualificada, explicar o projeto e ver se a empresa quer pagar o projeto. Que daí, em vez da empresa pagar só no imposto de renda deles, uma partezinha do imposto de renda que eles pagam pode ser destinada, sim, a esse projeto. Estão entendendo? Então, tem gente que faz isso com milhões, mas aí é muito mais fácil, você já conhece o empresário e você sabe do que qualifica. Por exemplo, eu, se eu não me engano, pode ser pessoas físicas ou jurídicas do lucro real. Se é alguém que tá no MEI, não pode, sabe? Tem que ser lucro real. Lucro real é o quê? É Avan, é Metasa, é São João. Eu tô falando de empresas ali da minha região, mas daí... Pra quem é fora do Rio Grande do Sul, é uma empresa grande. Uma empresa grande que fatura muito dinheiro. Fatura milhões e paga um imposto bom. Porque não adianta também... Eu tô dizendo imposto bom, desculpa. Um imposto ruim pra eles, mas paga muito dinheiro. Porque não vai ser uma coisa, tipo, todo o imposto que eles pagam vai pra você. É uma coisa, tipo, uma porcentagemzinha do imposto. Então, se a pessoa paga 10 mil de imposto trimestral, e é uma coisa, tipo, 4%, quanto que é 4% de 10 mil? Não é muito, entendeu? Eles são uma empresa grande, ou um médico, um dentista, porque às vezes, quem é dentista, médico, é difícil eles ter o CNPJ mesmo, tá? Às vezes eles fazem tudo porque daí é um CNPJ diferente, sabe? Porque lida com essa área da saúde, e aí eu sei porque eu conversei com vários médicos dentistas sobre isso, e eles acabam fazendo tudo pelo físico, né? Pelo PF, pessoa física, não pessoa jurídica. E aí eles pagam muito imposto de renda. Tipo assim, é ridículo a quantidade de imposto de renda que eles pagam. Então, se você já é amigo, eu tenho o meu médico, que eu sempre vou nesse médico, eu converso com o médico, vê com ele quanto é que ele paga. Porque às vezes você pode falar, vamos fazer esse projeto juntos. Eu posso fazer uma coleção de arte e vou doar depois uma arte pro teu consultório, sabe? Aí você vê o projeto, pesquisa, vai no ChatGPT e fala, eu faço isso. Que ideias de projeto eu posso fazer, tá? Não usa o ChatGPT para escrever o projeto. Usa ele para te guiar no processo. A IA não é nossa inimiga, gente. Eu já tive muitas conversas sobre isso. Tem gente que demoniza a inteligência artificial. Eu demonizo a inteligência artificial para fazer arte. Não vai fazer arte, não vai fazer a minha arte. Eu não quero fazer uma arte de IA e botar na parede. Não, mas usa a inteligência artificial para pesquisar para você as coisas. Para pesquisar para você dicas, ideias
sabe? Ai, me ajude, me dê ideias de projetos culturais que já passaram, que foram aprovados e são parecidos com aquilo que eu faço, tá? E aí você pode fazer. Só que projeto cultural não é uma coisa que você vai ganhar dinheiro todos os meses, tá? Então, eu fazia 2, 3 vezes. Acho que o máximo que eu fiz foi 3 vezes num ano. Mas aí, se você tem amigos e eles fazem também, eles também são aprovados, e vocês podem trocar serviços um com o outro, tá? Esses foram os 3 pilares que eu utilizei na minha carreira para faturar até 30 mil reais por mês. E aí, olha só. Agora, além dos 3 pilares, outra coisa. Quando eu percebi que eu queria ser artista mesmo e que o meu cliente ideal não estava no Brasil, porque eu já tinha clientes de fora, então eu já mandava arte para os Estados Unidos, eu já mandava arte para Taiwan, eu mandei já para Europa, eu mandava arte para fora. Eu vi, eu preciso de pessoas de fora. Onde que eu encontro essas pessoas de fora? Lá fora. E aí eu guardava dinheiro. E eu guardava para viajar, porque eu sempre amei viajar, eu amava viajar, era o meu sonho viajar o mundo expondo a minha arte. Então, fui pro Caribe a primeira vez. Eu fui em todas as galerias de arte no Caribe, porque eu pensei, imagina se eu exponho aqui. E aí consegui uma residência artística. Nessa residência artística, eu ganhei onde ficar, eu expus lá, foi maravilhoso, gente. Imagina passar 1 mês e meio, 2 meses no Caribe, onde você tem casa e é uma casa top, tudo top, estúdio, você faz exposição tua e você pode vender. Vendi obras lá no Caribe também. E fiz muitos amigos. E aquilo me ajudou. Todas essas viagens, cada vez que eu viajava, me expandia a mente um pouquinho mais, né? E aí, aquilo me ajudou muito. E eu comecei cada vez mais. Primeira vez que eu vim pra Miami, eu não vim expor, eu vim arrumar quadro de um cliente meu. Então o cara já era meu cliente e falou, ó, minha mulher foi fazer um ensaio fotográfico, estragou a tela, ela derrubou no chão, estragou, parece com um riscão aqui. Se um dia você já tem visto? Eu falei, tenho, já tinha visto. Ele falou, vem aqui, arruma pra gente, fica aqui em casa. Quantos dias você precisa pra arrumar? Óbvio que em 2 dias estava pronto, né? Eu falei, eu acho que eu preciso de uma semaninha, não sei o quê. Ele, tá, vem. Eu vim por 10 dias. Eu falei que era mais baratinha a passagem, não sei o quê. Fiquei na casa deles, não gastei com um hotel. Mas, no meu tempo livre, óbvio que eu demorei, né? Eu tentei demorar. Eu tentei demorar pra arrumar a tela, então, enfim. No meu tempo livre, eu vim em todas as galerias em Miami, em Wynwood, aqui em Downtown, em Brickell. Por quê? Porque eu queria contato, eu queria entender mais. E eu fazia isso, gente, quando eu não tinha dinheiro e o máximo que eu podia ir era pro Rio de Janeiro e São Paulo, eu fazia a mesma coisa. Quando eu fui pra Paris a primeira vez, eu fiz a mesma coisa. E às vezes, eu ia lá, visitava, eu morria de vergonha, mas eu falava para as pessoas e perguntava, eu sou artista, como é que eu faço para expor a minha obra aqui? Essa aqui não dá, porque a nossa galeria é só de cubismo. E a gente trabalha só com artistas mais em cima. Daí eu ficava tipo, Mas uma vez no Rio de Janeiro, o cara me deu um conselho, ele falou, aqui a gente só trabalha com... O que eles trabalhavam? Arte cinética. Cinética? Acho que é cinética. E ele falou, e a gente trabalha com artistas mais conceituais, artistas de fora, papapá, que estão nessa faixa de preço. Eu tinha, tipo, 20 anos e eu fazia acrílica pequenininha, tipo assim, não tinha uma identidade ainda artística. Mas ele me deu um conselho. Ele falou, se você quer ser artista de galeria, você procura galerias que fazem, que expõem e vendem o tipo de arte que você faz, né? Óbvio, hoje isso faz tanto sentido pra mim. E é bom você estar num grande centro. Ele falou, você tem que ter aquele relacionamento com a galeria. Eu lembro que ele falou. Eu falei, mas eu moro no interior do Rio Grande do Sul. Não tinha uma galeria, não tem galeria hoje ainda na minha cidade, sabe? E ele falou, tenta ir nos grandes centros. Você tem que ter um relacionamento com a galeria, pra galeria pegar você. Senão eles não vão pegar. E você só vai gastar dinheiro com sabe? Às vezes tu manda lá, não sei o quê. É bom você investir nessas coisas. E ele falou, ou então você tenha a melhor arte de todas, que a pessoa vai olhar e vai pensar, não, eu tenho que ter essa arte na minha galeria.
Isso foram os 2 conselhos que ele me deu e eu comecei a botar eles em prática. Tipo assim, essa é a melhor arte que eu fiz na vida, né? Fiz essa arte, é a melhor arte que eu fiz na vida. Ela é grandona, papapá. Deu 50 mil visualizações no Instagram, 100 mil visualizações. A próxima arte vai ser menorzinha? Sem graça? Não. Eu vou tentar fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz e que deu certo. Quando você faz uma coisa e dá certo, você continua fazendo aquela coisa. Ah, isso aqui eu fiz esse vídeo pro viral? Não tenta fazer pro vídeo. Copia o vídeo viral que você fez, né? Ah, eu vendi essa arte aqui assim, assim, assado. Faz mais dela. Porque se alguém comprou, talvez outra pessoa queira comprar ela também. Entendeu? Então, faça aquilo que tá dando certo. Outro conselho. Quando eu era mais nova, minha amiga tinha um namorado milionário. E eu falei pra ele, ó, eu pago todas as minhas contas, eu pago a faculdade, eu pago isso, papapá, e sobra 200, 300 reais no mês. E eu não era de comprar. Hoje eu gasto todo o dinheiro. Eu amo comprar. Mas na época eu queria investir, né? Não que eu não invista hoje. Eu também invisto hoje. Mas na época só me sobrava 200 reais no mês. Eu queria investir em alguma coisa que fosse me dar muito dinheiro, né? Eu perguntei pra ele, viu? Me sobra esse valor. E eu quero investir. Ele olhou pra mim e ele me falou, olha, eu vou ser honesto com você. Se você investisse o dinheiro, em um ano você colocou 300 todos os meses, dá o quê? 3 mil por ano? 3.600? Não vai estar 4 mil. Porque você não vai achar um investimento assim, nossa, que vai fazer tanta diferença na tua vida hoje. Mesmo se o investimento dobrar, é um valor muito pequeno. Ele falou, o melhor investimento que você pode fazer é um investimento em você, investir na tua carreira, para você ganhar mais dinheiro e te sobrar mais dinheiro. Depois que você chegar aí você vai ter 10, 15, 20 mil para investir. E aí vai fazer diferença. Aí você consegue oportunidades melhores. E isso, gente, na época eu fiquei brava. Eu fiquei, nossa, eu queria que ele viesse e me falasse, compra ação da Petrobras, sabe? Compra ação da Nvidia, que na verdade eu comprei e deu muito certo. Mas eu comprei depois. Mas assim, vocês estão entendendo que eu queria que ele viesse e me falasse, ó, bota teu dinheiro aqui que vai dar certo? O conselho que ele me deu era muito mais difícil. E a gente às vezes não quer fazer difícil. Mas às vezes é o difícil que vai dar certo depois e vai valer a pena. Se você só fizer aquilo que é fácil e não sair da tua zona de conforto, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas se você fizer o que é difícil, sair da zona de conforto, meu Deus, que medo que eu tô. Uma hora vai dar certo. E quando der certo, vai valer muito a pena. Mas assim, ó, a minha família, gente, meu Deus. Ai, Gabriele, você faz tanto dinheiro, você deveria comprar um carro, comprar uma casa, parar de viajar tanto. Eu viajava tanto porque eu queria ir nas galerias, eu queria estar nas galerias. Era ali onde eu queria estar. E eu consegui. Em 2023 eu tive a primeira exposição internacional, depois eu tava expondo o tempo todo. Eu expus, gente, tantas vezes em Miami, agora eu perdi as contas de quantas vezes eu expus aqui. Os clientes que eu tenho. E foi assim, ó, por fazer a loucura, fazer o que ninguém faz, tá? Porque se você tá na tua cidade hoje, você é a média dessa cidade. Me desculpa, mas é isso. Você tá em qualquer cidade, você é a média dessa cidade. Você tem que sair dessa cidade, ir pra uma cidade melhor, mais oportunidade, e você automaticamente vai virar, aos pouquinhos, né? Não é tão rápido. Você vai virar a média dessa outra cidade. E às vezes você vai ter oportunidades maiores. Para artista, antigamente, você tem que estar na capital, você tem que estar aonde está acontecendo. Hoje a gente tem internet. A gente não precisa estar lá. É bom? Ajuda muito, gente. Eu não tô... Ajuda muito. Quem vem na galeria hoje, eu conheço a pessoa fala comigo, mostra o trabalho, é muito melhor do que alguém que me manda uma mensagem. Me manda um e-mail, né? Vários e-mails que eu mandei, e assim, ó, eu não tô brincando. Eu já mandei e-mail para centenas de galerias, me apresentando, mandando meu currículo, tudo. Uma respondia. E quando eu respondia era tipo
podia ser bom, podia não ser, sabe? E não ia em nada. Nunca deu em nada. Todos os centenas de e-mails que eu mandei não deram em nada. O que deu certo? Eu estando lá e tentando fazer um networking, dava certo. Fazer networking é essencial na carreira. Em qualquer carreira. Não precisa ser artista. No que for que seja. Fazer networking é muito importante. E eu tenho certeza que se vocês pegarem essas dicas que eu dei e adaptar para a carreira de vocês vão conseguir fazer mais dinheiro. Mas primeiro pensa, quanto de dinheiro eu quero fazer? Hoje eu faço, vamos dizer, eu faço 5 mil reais por mês com arte. E eu quero fazer 15, eu quero fazer 20, eu quero fazer 30, eu quero fazer 50. Você consegue, tá? Porque eu nunca fiz curso online. E olha, curso online, gente, quem faz curso online e vem muito bem, ganha muito dinheiro. Eu sempre fiz curso presencial. Eu sempre fui fazer coisa presencial. Então, presencial, ele dá certo até 1 hora. Mas pra mim agora, a vida que eu tava tendo antes estava muito boa. Eu fazia, no mínimo, 15 mil reais por mês pra morar no interior do Rio Grande do Sul. 4, 5 viagens internacionais por ano. Eu vendia a obra quase todos os meses e tava sempre passando em edital. Com tudo isso junto, eu conseguia viajar. Porque eu não queria, tipo, um trabalho fixo, que eu tenho que estar sempre ali o tempo todo, porque daí não dá pra viajar. Eu amo viajar. E cada vez que eu viajo, eu faço mais networking, mais contatos, e eu consigo outra exposição pra mim, e eu exponho lá. E no momento em que eu expunha lá, eu podia às vezes não vender nada. Então, a primeira vez que eu vim pra Miami, eu não vendi nenhum quadro. Não, eu vendi sim. Mas enfim, mesmo se tu não vendeu, vendeu um só, não deu tanto lucro, você volta, as pessoas compram mais, eles vão ficar, meu Deus, ela tava lá, eu vou comprar então. Isso, gente, você não tem noção quantas vezes isso aconteceu, tá? Mas então, recapitulando. Vender o seu conhecimento é importantíssimo, porque você tem conhecimento. E você não precisa dar aula só do realismo. Você pode fazer um curso de alguma coisa daquilo que você sabe, né? Você tem que dominar o que você tá falando. Você tem que vender o que você faz, a sua arte, seja qual for, e projetos culturais, que é um dinheiro gordinho, que vem todo juntinho, mas não é sempre. Com essas 3 fontes de renda, eu faturei, eu acho que foi 170 mil. Eu não sei, porque no imposto de renda a gente sempre bota menos, né? Anyways, executem isso. Coloquem em prática hoje. Não assistam a aula e deixe passar. Não. Coloca hoje no papel. Quem é o seu cliente ideal? Como é que você vai fazer isso? Comecem a postar vídeos, comecem a divulgar o trabalho de vocês. E aí atrás mais clientes, tá bom? Beijos.